Vamos começar já a organizar o teu caderno. Vamos começar já a colocar o primeiro capítulo, pessoal. Porque é o primeiro tema que não foi cobrado no exame passado, que me reforça ainda mais a certeza que no próximo exame estará lá. Porque, pessoal, eu tenho a honra e a satisfação de iniciar com vocês o tema mais cobrado da história dos exames. Não existe tema tão cobrado como esse, que é a parte de inquérito policial. Então você abre lá comigo, senhores, abre lá comigo o primeiro capítulo do teu caderno, tema importante, tema super importante, que é a questão do inquérito. Coloca lá comigo a questão do inquérito policial. E quando você fala em inquérito policial, eu quero retomar com vocês o primeiro tópico, ok? Então, dentro do capítulo inquérito, tópico 1, coloca lá comigo. O tópico 1, eu quero estruturar teu caderno, lembra disso? Eu quero deixar o teu caderno como se fosse um livro, para depois você poder publicar e ganhar uma graninha em cima disso, ok? Eu quero que você coloque o tópico número 1, que são os aspectos gerais, ok? Então você coloca lá comigo, pessoal, aspectos gerais. E muitas vezes a gente tende a desprezar esse tópico, aspectos gerais, achando que não é cobrado. E perceba que só nesse aspecto eu consigo, no mínimo, 2 questõezinhas já cobrado pela FGV. Então você já colocou lá comigo inquérito, já colocou lá comigo aspectos gerais. E eu começo, pessoal, esses aspectos gerais com o conceito de inquérito policial. Perceba que o conceito você não vai precisar decorar. Na verdade, eu vou trazer para vocês, eu vou ditar esse conceito, para depois, para cada uma das palavrinhas, verificar o significado e verificar como que ela será cobrada no dia da tua prova. Então, senhores, o que eu quero que você comece a pegar nota é que inquérito policial, coloca lá comigo o conceito, nada mais é do que um procedimento, anota lá comigo. Inquérito é um procedimento administrativo. Pega a nota, pessoal, vamos lá. Eu estou falando que inquérito é um procedimento administrativo, investigatório, realizado pela polícia. Então você anotou lá comigo, pessoal, porque quando você fala em inquérito policial você já sabe que é um processo ou procedimento? Procedimento administrativo, investigatório, realizado pela polícia judiciária. Cuidado, senhores, porque você anotou lá comigo que inquérito é um procedimento administrativo investigatório realizado pela polícia judiciária para coleitas de prova de infração penal. Para colheita de prova de infração penal. Então, senhores, você já guardou comigo e não precisa decorar que inquérito é um processo ou procedimento? Procedimento judicial ou administrativo? Administrativo. Investigatório realizado pelo MP ou pela polícia? Pela polícia o quê? Judiciária. Para a colheita de prova de infração penal. Agora perceba que por mais que você tenha anotado comigo que inquérito é um procedimento administrativo realizado pela polícia judiciária para a colheita de prova, isso já é legal, mas na verdade não é suficiente. Porque, na verdade, o que eu preciso é extrair desse conceito. Eu preciso extrair desse conceito, cada um dessas palavras vai ter um significado, uma maneira de ser cobrada. E a primeira palavra, pessoal, é a questão do procedimento. E eu quero que você lembre que quando você fala em inquérito, eu chamo de procedimento, anota lá comigo, pessoal, porque não é processo. E olha a importância disso. Porque quando eu falo para vocês que não é processo, significa, e aí você tem que anotar, que no inquérito não tem contraditório e não tem ampla defesa. Senhores, quando você fala em inquérito, eu falo em procedimento ou processo? Procedimento, porque eu não tenho contraditório e eu não tenho ampla defesa. Agora, como que isso pode ser cobrado de vocês no dia da prova? Pode ser cobrado de maneira direta, né? Inquérito é processo ou procedimento? Pô, procedimento. Daí fica tranquilo. Já é o sorrisão, não é verdade? O sorrisão é aquela sensação, nossa, essa eu sei, essa é a minha. Mas o examinador, pessoal, você acha que é um cara de bem com a vida? Você acha que é um cara que a mãe é uma pessoa gente boa ou não? Não vai xingar a mãe dele, é sacanagem. Aliás, se quiser xingar a mãe deles, cara, podemos ir para um boteco e vamos falar mal deles, que eu adoro falar mal da FGV.
Mas a FGV já cobrou algo parecido, pessoal. E ela tentou fazer a seguinte pegadinha. Olha lá, vamos tentar raciocinar na pegadinha dela. Porque ela falou que tinha um inquérito policial. Ela relatou, sabe aquela questão longa, gigante, né? Que demora 10 linhas para falar que tinha um inquérito policial. E dela falava o seguinte, que o Rodrigo estava sendo investigado. E que o Rodrigo, como investigado, ele fez um requerimento de uma diligência. Porque o Rodrigo queria que no inquérito fosse ouvida uma testemunha. E a questão falava isso em 40 linhas, que simplificava da seguinte forma. Rodrigo, investigado, queria ouvir uma testemunha e pediu para o delegado para que ela seja ouvida. E daí perguntava, será que o delegado é ou não é obrigado a ouvir essa testemunha? Para, respira, absolve o golpe e pensa. Espera aí, por que o delegado seria obrigado a ouvir essa testemunha? Só seria obrigado se eu, como defesa, tivesse o direito ao contraditório e à ampla defesa. Mas daí você me diz, pessoal, quando você fala em inquérito policial, eu tenho contraditório e ampla defesa, sim ou não? Não! Então a resposta é, será que o delegado é ou não é obrigado a realizar a diligência? Não é obrigado, porque quando você fala em inquérito, é processo ou procedimento? Procedimento no qual eu não tenho contraditório e não tenho ampla defesa. Agora, a segunda pergunta também, pessoal, que já foi cobrada pela FGV, ela vai ser respondida na segunda palavrinha. Porque quando você fala em inquérito, ele é procedimento administrativo ou judicial? Administrativo. Agora, qual que é a importância disso? Porque quando você fala que é um procedimento administrativo, significa que eventual recurso será judicial ou administrativo? Administrativo. Então perceba, pessoal, que eventual recurso nessa fase de inquérito vai ser um recurso para a própria polícia, vai ser um recurso administrativo. E como que a FGV cobrou isso, pessoal? Basicamente perguntando, se não é instaurado o inquérito policial, cabe recurso judicial para o tribunal competente, sim ou não? Não, eu nem sei da tal da instauração, mas eu já posso te garantir que recurso judicial não tem sentido, concorda comigo? Não tem sentido porque o procedimento é judicial ou administrativo? Administrativo, logo os recursos são administrativos. Senhores, feito isso, eu já posso dar sequência. Eu já posso dar sequência ao tópico 2, porque você já guardou que quando você fala em inquérito, é processo ou procedimento? Procedimento tem contraditório? Não! Agora me diga, pessoal, o recurso do inquérito é judicial ou administrativo? Administrativo, eu fico satisfeito, tópico 2, e esse bastante importante. Coloca lá comigo, pessoal, tópico número 2, instauração. Ok? Coloca lá comigo, tópico 2, instauração. E o que significa a tal da instauração? Basicamente, pessoal, o que eu quero analisar com vocês a partir de agora é verificar como que esse procedimento administrativo investigatório ele é iniciado. Em outras palavras, como que você começa, como que você inicia um inquérito policial. E essa é uma matéria importante, bastante importante. Agora, como que você vai poder entender e aprender a maneira que você inicia, a maneira que você começa essa investigação? Para saber disso, pessoal, eu vou ter que antecipar um pouco a matéria e fica despreocupado, porque nós voltaremos nela para poder aprofundar. E eu quero que você saiba, e aqui não precisa nem anotar, porque eu vou revisar isso com vocês na próxima aula, que quando você fala de um crime a ser investigado, para cada crime tem uma modalidade de ação penal. Então, por exemplo, quando você fala do artigo 121, por exemplo, pessoal, o 121 é um homicídio. O homicídio, você concorda comigo, pessoal, que o interesse é público? Sim ou não? Vocês acabaram de chegar hoje no nosso primeiro dia. Aliás, devia até parabenizar vocês. Porque existem 2 etapas do sucesso de qualquer um. Duas etapas é sacanagem, né? É que uma você já cumpriu, então só faltam 2. 3 são as etapas de qualquer sucesso. Quais são elas, pessoal? A mais difícil você já tomou. Porque a mais difícil, pessoal, é a decisão. De sair da inércia, não é verdade? Não seria melhor estar agora em casa? O que está passando agora na televisão? Opa, qual que é o nome da novela?
Sangue bom, olha a galera da novela aqui, né? Não seria melhor você estar lá vendo sangue bom, tomando uma cerveja, lamentando o jogo do coxa, não seria melhor estar lá tomando uma cervejinha? Mas você está aqui, você saiu da inércia. Agora, qual que é a importância de sair da inércia, pessoal? Porque lembra que a inércia, ela é prejudicial para nós, não é verdade? Qual que é a coisa mais pura que você conhece? A minha namorada, não é tão pura assim. Qual que é a coisa mais pura que você conhece, pessoal? Não é a água. Se a água fica parada, inerte, ela não apodrece? Sim ou não? Então, na verdade, você está de parabéns. Porque quando você veio até aqui e começou já a se dedicar para o teu objetivo, a primeira etapa do sucesso você já cumpriu, que é a decisão. E é a mais difícil, eu garanto para vocês. Agora, além disso, o que mais que nós precisamos para conseguir a vitória? Conhecimento e repetição. Para tudo. O cara que vai lutar, decide, aprende e repete. E vocês? Decidem, estamos aprendendo e vamos repetir. Agora, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque hoje é o nosso primeiro dia. Praticamente ninguém se conhece. Agora vamos imaginar aqui nessa sala em onde você não conhece ninguém. Vamos supor que tem uma morte, uma pessoa executada aqui na frente de vocês. Ele não é teu amigo, ele não é teu parente, você não conhece ele. Pergunto, você vai ficar preocupado com esse crime, sim ou não? Não? Pô, então calma lá. Né? Que tipo de gente que você é, né? Quem falou não, vê se o cara tá armado aí, porque depois vai matar todo mundo. Espera aí, cara. Você é humano. Essa pessoa que morreu é humana. Você teve, no mínimo, falar assim, meu Deus, eu tenho interesse que o cidadão que matou ficou preso. É ou não é? Pessoa que uma pessoa normal responderia. Sim! Né? Então perceba que nesses crimes, pessoal, em que você fala, em que o interesse, ele é predominante público, eu vou falar que a ação penal ela vai ser pública e incondicionada. Então, senhores, percebam que quando você fala nesses crimes em que o interesse realmente é público, ele é soberano público, você vai falar que eles só vão se processar mediante a ação penal pública incondicionada. Que é aquela que o Ministério Público vai poder propor sem precisar ouvir quem quer que seja, ele por conta própria propõe ação penal. Agora, por que eu estou falando isso, você vai entender. Porque se eu pegar um outro crime aqui, ó, vou pegar aqui, ó, violência sexual e estupro. Se uma pessoa que foi estuprada em sala de aula, você tem interesse que seja apurado, sim ou não? Pessoal, meu Deus do céu, a mulher foi estuprada. Mulher ou homem, né? Porque hoje qualquer um pode ser estuprado. Hoje tem o quê? Democratização do estupro, não é verdade? Tem interesse particular ou público? Tem público ou não tem? Tem. Tem interesse público sim, cara. Como não? Mas você concorda comigo que além do público você tem que olhar para a vítima e respeitar a intimidade dela? Imagina o exame de corpo de delito. Abre a perna e... Foda, né? É constrangedor. Talvez ela não queira se submeter a isso. Ou seja, para esses crimes, pessoal, em que o interesse público prevalece, mas que eu também devo ouvir a vítima, eu vou falar que esses crimes se procedem mediante o quê? Ação pública, mas não é qualquer ação pública. É pública condicionada à representação, à manifestação do ofendido, ou seja, ao consentimento para que o ofendido te dê, para que você possa iniciar a ação. Ok? Fechou, pessoal, até agora? E a última questão, imagina lá o artigo 140, que é o crime de injúria. Nós estamos há exato 15 minutos com aula, já temos uma relação. Vamos imaginar que o Léo levanta aqui, pessoal, olha para mim na tua frente, cara, e me chama de bunda mole. Pessoal, chamar alguém de bunda mole é crime? Pô, eu vou me olhar no espelho e vou falar, cara, será que eu sou um bunda mole? Né? Vai afetar a minha autoimagem, não é verdade? Então ele fez isso com a vontade de me humilhar, ou seja, ele praticou injúria. Agora seja sincero para mim, depois desses 15 minutos de relação, você vai perder algum segundo de sono porque me chamaram de bunda mole? Sim ou não? Pessoal do fundo também não? Pô, legal você. Eu também não perderia, concordo com vocês. Porque você concorda comigo que essa questão de bunda mole, injúria, tem interesse público ou é privado? Privado. Ou seja, para esses crimes, pessoal, em que o interesse ele é privado e só privado, eu falo que ele só se processa mediante ação penal privada. Agora, por que você está falando disso, professor?
Porque perceba, senhores, que conforme o interesse que está sendo envolvido aqui, eu vou ter uma maneira para poder instaurar e iniciar o inquérito policial. E eu começo pelo final. Eu começo justamente pela questão da ação penal privada. A ação penal privada, pessoal, prevalece o interesse público ou privado? Privado. Ou seja, se é o interesse privado, automaticamente, anota lá comigo, senhores, foca lá, olha lá, se o interesse é privado, eu só poderei instaurar o inquérito mediante requerimento. Requerimento do ofendido. Ok? Requerimento do ofendido. Tá, professor, anotei lá comigo, requerimento do ofendido. Agora é claro, né, pessoal, que pode ser que o ofendido esteja morto, ou que o ofendido esteja incapaz. Pode acontecer isso ou não? O cara me chama de bunda mole hoje, amanhã morri. Então, nesses casos, anota lá comigo, de morte ou incapacidade, eu vou chamar o seu representante. Professor, eu não consegui anotar, eu queria que você repetisse. Você já sabe, pessoal, que eu só posso instaurar o inquérito para investigar um crime de ação penal privada se houver o quê? Representação ou requerimento? Requerimento do ofendido. Agora, quando o ofendido estiver morto ou incapaz, e aqui é claro que dentro da morte eu estou colocando também a questão da ausência, declaração de ausência, morto ou incapaz, ele poderá ser, então, substituído pelo seu representante. Até aí tranquilo, senhores? Fechou? Perfeito? Então, até agora, o que você guardou? Que para saber a maneira de instaurar o inquérito policial, eu tenho que saber qual é a natureza da ação penal para o crime investigado. Se o crime é privado, o interesse é privado. Para instaurar o inquérito, eu preciso de requerimento. Requerimento de quem, pessoal? Ofendido. Ofendido é esse nome de vítima, ok? Vítima, ofendido. E se ele estiver o quê, pessoal? Morto ou incapaz, ele pode ser substituído pelo seu representante. Ok? Até aí tranquilo, senhores? Agora, quando você fala na ação penal pública condicionada, olha lá, pública condicionada, por exemplo, a questão do estupro, eu só posso instaurar o inquérito policial. Tem interesse privado aqui ou não tem? Tem, né? A vítima tem que consentir com isso. Ela que vai ser submetida ao exame de corpo de delito, é chato isso. Então o que vai acontecer? Nesses casos em que você até tem prevalente o interesse público, mas que eu devo dar atenção à vontade da vítima, eu falo, pessoal, e aqui atenção comigo, atenção porque eu vou colocar 3 asteriscos, ok? Vou colocar 3 asteriscos pela importância da matéria. Aliás, quer estudar, estuda sempre aquilo que tem asterisco, que são aquilo que pode ter, que tem mais probabilidade de ser cobrado. E quando você fala em instauração de inquérito para crimes de ação penal pública condicionadas à representação, eu, delegado, só posso instaurar se houver o quê? A representação. Então, cuidado, senhores, porque quando você fala em pública condicionada, eu preciso da representação. Agora, quando você fala em privada, eu falo em requerimento. Tá, professor, agora como que eu devo anotar isso, pessoal? Estou ditando, anota lá comigo, senhores. Anota lá comigo, pessoal. O inquérito policial. Isso é tão importante que merece colocar bem direitinho no teu caderno. Que o inquérito policial, nos crimes em que a ação pública depender de representação. Já estou ditando qual vai ser a assertiva da questão. Ok? Até agora você anotou lá comigo, pessoal, que o inquérito, nos crimes em que a ação pública, olha lá, em que a ação pública depender da representação, não poderá sem ela ser instaurado. Então você anotou lá comigo, pessoal, que o inquérito nos crimes em que a ação pública depender da representação, não poderá sem ela, sem a representação, ser iniciado, ser instaurado.
Ou seja, senhores, será que o delegado pode de ofício instaurar o inquérito para um crime de ação penal pública condicionada, sim ou não? Não, porque você anotou que o inquérito para os crimes de ação penal pública que depende de representação, sem ela, não poderá ser instaurado e iniciado. Então não me importa aqui a redação do examinador, eles podem contar a vida deles. Se você decorou que o inquérito nos crimes de ação penal pública que depende de representação não pode sem ela ser instaurado e iniciado, você se livra de qualquer pegadinha. Porque eles vão falar para vocês que o delegado tomou conhecimento de um estupro e ele de ofício instaurou. Pode ou não pode? Não, porque não houve o quê? A representação. Mas vamos ver se você está seguindo a lógica, pessoal. Que quando você fala em representação, quem faz a representação é o Ministério Público, quem faz a representação é a vítima. É a vítima. Mas como que você vai chamar a vítima mais bonitinho? O ofendido, ok? Então é claro que essa representação, ela vem do ofendido. Agora, senhores, e se o ofendido estiver morto ou incapaz, quem vai substituir ele? O representante. Ok? O representante. Aliás, quem é a pessoa, pessoal, que mais te representa na vida? Quem são os representantes? Quando a pessoa está morta ou incapaz, quem são os teus representantes? Vamos decorar uma palavrinha base, ok? Para você nunca mais esquecer. Quando você fala em representante, olha lá, coloca lá comigo a palavrinha. E aqui não deu para vocês lerem, o pessoal lá do fundo? Então vou por aqui, ó. CAD. CAD. C do quê? Cônjuge. Ok? Então, olha lá, pessoal, a sequência dos representantes. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Irmão quase não é parente, né? Então fica lá por último. Então, quando você fala em representante, lembra de CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão são os representantes. Ok? E da FGV cobrou, e aqui vai uma dica para vocês. Muito mais do que estudar, pessoal, com questões, tem que tomar muito cuidado com as questões que você está estudando. O que você acha que vale mais? Estudar por questões feitas para a OAB na época do CESP? Ou será que vale mais você pegar, por exemplo, uma prova de delegado da FGV? Porque muita gente começa, é OAB como se fosse a mesma coisa, mas não tem nada a ver. FGV e CESP são duas bancas totalmente diferentes. Então, se você quer treinar com questões, primeiro, pega todos os exames possíveis e vai lá recuperando, vai resolvendo. Acabou os exames da ordem, o que você faz? Pega prova feita pela FGV, seja para delegado, seja para Senado, porque posso te falar, um segredinho entre nós, as questões se repetem. Então, tem questão de delegado que vem para a OAB e vice-versa, até porque cá entre nós, o nível está muito próximo um do outro, infelizmente, né? Houve aqui, perderam um pouco a noção da dificuldade do exame. Então está muito próximo igual ao delegado. E por que eu estou falando isso? Porque teve uma questão para o delegado da FGV que me chamou um pouco a atenção. Porque eles contavam, pessoal, uma situação extremamente drástica na vida de qualquer um. Eles citavam, pessoal, um crime de estupro, ok? E dizia que a mulher foi estuprada e que ela chegou em casa. Ela chegou em casa nua, ok? Desesperada, abalada, chorando, mas assim, lacrimejando, porque foi foda o negócio, ok? E ela chega para você e conta da questão do estupro. Pessoal, você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso aqui? Porque quando você colocou essa aliança aqui, o que é dela é teu, não é verdade? Então, quando ela foi estuprada, é como se você tivesse sido o quê? Estuprado. Quando colocar a mão no seio dela, é como se tivesse colocado a mão no teu peitoral. E eu olho para os homens dessa sala e tenho certeza absoluta que qualquer homem aqui preferiria ser estuprado a ver uma sua mulher estuprada, certo ou errado? Olha para trás, né? Tudo bem. Professor, eu acho que é importante ter um homem forte na família. Tudo bem. Então, se você não quer colocar o teu no lugar do dela, pelo menos você ia ficar puto, não ia?
Sim ou não, pessoal? Pessoal, você tem noção do que eu tô falando? A mulher foi estuprada, cara. É tua mulher. A mulher que você ama. E daí você chega e fala agora, vamos agora na polícia. A gente precisa instaurar esse inquérito policial. A gente precisa saber quem fez isso com você. E ela te olha, cara, com uma cara de pau e fala: não, eu vou me lavar e vou dormir. Mas como assim? Você tá com a certidão, porque você já tem uma certidão para esse tipo de momento, não é verdade? Certidão de casamento original, cara. Fala assim, eu sou teu marido. Não. Ah, mas eu vou sozinho. E você chega pra polícia e a questão falava isso. Você chega pra polícia com a certidão e fala, eu sou o cônjuge, cara. O maior de todos, o maior representante. Olha aqui, ó, casado. Lua de mel, tá aqui comprovado, foto. Pergunto, pessoal, o delegado deve ou não deve instaurar? Não, porque você já decorou comigo, pessoal, que o representante só fala quando o ofendido estiver o quê? Morto ou... Ela tá morta? Ela foi estuprada. Tá, e daí, cara? Ela tá morta? Não. Ela é incapaz? Não. Então o que o delegado deveria falar? Não vou instaurar nada, não. O problema é teu. Tchau. Acabou. Acertou uma questão inteira de nível de dificuldade intenso. Ok? Fechou lá comigo, pessoal? E para poder finalizar com vocês, quando você fala do homicídio, lembra? Não é aquele crime que tem um interesse público realmente soberano? É ou não é? Então, quando você fala em homicídio, pessoal, eu quero que você guarde que para esses crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, não tem condição nenhuma, o interesse público é tamanho que o Estado age por conta própria. Ou seja, senhores, quando você fala em investigação de crime de ação penal pública incondicionada, anota lá comigo, pode ser instaurado de ofício. Ok? Não é nem pode, na verdade, é um dever. A autoridade policial toma conhecimento do crime, ela tem o dever de instaurar a investigação. Ok? Até porque o interesse é público, na verdade, a gente não pode dispor dele. Agora vamos pensar uma outra maneira, e aqui tomando cuidado. Qual seria uma outra maneira para poder iniciar uma investigação? Alguém já trabalhou aqui com juiz e Ministério Público ou não? Com certeza, sempre tem o pessoal do MP e do Judiciário aqui. Agora imagine então lá o juiz, pessoal. O juiz está lá numa vara da família. Quem vai fazer civil na segunda fase? Está muito precoce ainda para decidir, na verdade. Temos ainda, até porque agora a repescagem, tudo, né? A gente tem que decidir com muita certeza qual é a área que nós queremos. Tivemos ontem, né, a segunda fase. Então, antes de você decidir qualquer que seja a tua segunda fase, eu acho que nesse início de curso tem que abrir teu coração. Por que abrir o coração? Porque a gente já viu com preconceito, não vem? Ah, essa matéria eu odeio. Aliás, professor, eu te odeio também. Tudo bem, calma. Abra o coração um pouquinho ao longo dessas primeiras semanas, ok? Primeiro mês, até o dia da inscrição. Abra teu coração. Não se deixa contaminar com a graduação, porque muitas vezes a gente não gosta da matéria porque a gente não gostava do professor. Então, senhores, para você escolher a segunda fase, dê uma olhadinha na última prova, na prova retrasada. Tenta perder alguns minutos, que não é perder, é investir um pouco de tempo na escolha correta da segunda fase. E eu me coloco aqui inteiramente à disposição para quem tiver dúvida de como é a prova, para explicar para vocês como foi a prova ontem, ok? Para quem está tendendo a ir para o direito penal, porque, pessoal, uma coisa que eu posso te garantir é que o crime o quê? O crime compensa, ok? O crime compensa. Então abre o teu coração e deixa eu, Marcelo Lebre, pessoal, tocar nele, para fazer com que você venha para a galera da bandidagem, para que você entre no direito penal, ok? Agora, senhores, quando você fala, atenção comigo, lá do juiz, o juiz numa vara da família, porque você vai fazer civil, você vai estar lá com o juiz, e o juiz pega, e no meio do testemunho ele leva aquela notícia bombástica. Doutor, eu realmente matei e enterrei meu filho. O problema é dele. Enterrou aonde? Ah, lá no morro. Você consegue imaginar o juiz saindo com uma pazinha, com a sua Mercedes e cavar o buraco em busca do corpo? Sim ou não? É verossímil isso ou não? Não. Então, nesse caso, pessoal, em que o juiz toma conhecimento da prática de um crime, você acha que ele vai lá sozinho? Não vai sozinho. Ele vai fazer uma requisição ou um requerimento?
qual que é a diferença da palavra requisição para requerimento? Porque lá em casa eu costumo falar, na verdade, que eu só faço requerimento, mas eu sempre sou requisitado. Qual que é a diferença? Requisitado, pessoal, necessariamente você deve fazer o quê? Deve cumprir aquilo que foi determinado. Agora, quando você fala em requerimento, você não é obrigado a cumprir. Então perceba, senhores, que eu estou falando de polícia, concorda comigo? Sim ou não? É polícia. E polícia o que tem? Tem arma. Tem arma na cintura, não é verdade? Ou seja, para poder requisitar, para poder mandar a polícia fazer alguma coisa, basta ser qualquer pessoa ou tem que estar lá no topo da cadeia alimentar? Tem que estar no topo da cadeia alimentar. Eu não tenho como chegar para o legado, instaura essa droga aí. Não tem como. Meu, quer estar com uma arma? Não dá, não é verdade? Agora você concorda comigo que o juiz tem tupete para fazer isso? Tem ou não tem? Vá lá agora e cava esse buraco porque eu quero ver se tem o corpo do Joãozinho. Pode ou não pode? Pode. Ou seja, você já sabe que quando você fala no crime de ação penal pública incondicionada, que é aquela que o interesse é predominante público, eu também posso instaurar quando houver o quê? Houver requisição. Coloca lá comigo, pessoal, requisição. Agora me ajuda lá. Quem pode requisitar? Puxa, o juiz. Agora tem uma outra pessoa que você conhece que também tem bala na agulha para mandar da polícia? Tem ou não tem? Ministério Público. Então você coloca lá comigo, pessoal, que a requisição, atenção comigo, a requisição é do juiz ou do promotor, ok? Eu, como vítima, não posso requisitar. Eu vou fazer mero o quê? Requerimento, ok? Perfeito? E por último, anota lá comigo, que também quando você fala em ação penal pública incondicionada, até por ser um dever de instauração, qualquer pessoa do povo pode o quê? Levar ao conhecimento da autoridade a prática do crime. Ou seja, eu posso instaurar aqui também, quando houver ali uma notícia de um crime trazida pela população por qualquer pessoa do povo, ok? Agora, quando você fala em qualquer pessoa do povo, eu quero só que faça um comentáriozinho, que pode ser uma pegadinha na tua prova, ok? E aqui aprofundando um pouco com vocês, que quando você fala em qualquer pessoa do povo, eu posso sim instaurar. Agora, não é possível, anota lá comigo, não é possível a instauração de inquérito policial, anota lá comigo, senhores, não se perca, foca lá, pessoal, não é possível a instauração de inquérito policial com base apenas em denúncia anônima. Você anotou lá comigo, senhores, que quando você fala de uma pessoa do povo, ela pode pedir instauração? Pode. Mas daí a pergunta fala, chega uma denúncia anônima, com base na denúncia anônima, o delegado pode instaurar sim ou não? Não, porque você anotou que não é possível instaurar inquérito policial com base apenas na denúncia anônima. Professor, mas como que faz? O que você faz? Você faz uma diligência para verificar se aquela denúncia é ou não é correta, se ela é ou não é verossímil. Agora perceba que a redação da tua questão vai ser muito clara. Ela vai falar na instauração apenas com a denúncia anônima. E você me diz, pessoal, apenas com a denúncia anônima pode ou não pode instaurar? Não pode, até porque nós sabemos que é proibido o anonimato. Ok? Fechou, senhores? Tranquilo? Fecha lá, pessoal. Próximo tópico. Anota lá comigo, senhores. Próximo tópico e bastante tranquilo. Coloca lá comigo. Finalidade. Finalidade do inquérito.